Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite. Luz e paz aí para o seu coração, alegria para a sua vida, o que eu mais desejo. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Para quem não me conhece ainda, está chegando agora, eu sou o Ricardo Melo e a gente está aqui com carinho, né? Com a nossa pílula noturna, fechando a semana, pílula noturna de segunda a sexta. Né, sempre aqui com vocês respondendo as suas perguntas. Lembrando que para você participar, entre em contato com a gente, tá? institutonamastê.com.br, tá bem? Sempre lembrando, né, gente? A gente pede desculpas. Infelizmente, não tem como responder as perguntas de todo mundo. Acho que é compreensível isso. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, mas sempre tem gente nova chegando e às vezes não entende o tamanho, né, que graças a Deus o projeto alcançou. A gente recebe aqui, eu não estou exagerando, né? Quem tem contato mais perto de nós sabe que isso é real. Quase 2.000 perguntas ou participações de pílulas de diversos contatos por dia. Entende, gente? Então, assim, é muita coisa. Acredite, é muita coisa. Né? A gente recebe muitas vezes mais contatos do que alguns canais de televisão. Não estou exagerando. Eu conheço pessoas que trabalham em canal de TV e a gente conversa sobre isso. Então, a gente faz o máximo para responder vocês a contento, tirar dúvidas, e trabalhar as pílulas, mas às vezes não é possível. Então, perdão, né, de verdade da nossa parte, mas a gente tem feito o máximo com todo o carinho, tá bom? É só uma satisfação aqui a vocês que às vezes não tiveram a sua pergunta respondida ainda. Mas enfim, vamos lá. Hoje tem uma fala aqui importante da Laura. A Laura ela diz o seguinte: Ricardo, durante muitos anos eu não me contive e dei vazão a muitos instintos primitivos da minha alma. Eu era agressiva, brigava com todo mundo, peitava os meus pais, confesso que até era desrespeitosa. Casei, não fui uma boa esposa, reconheço, me divorciei, casei de novo. Dessa vez, infelizmente, eu traí o meu marido, me arrependo, enfim, fiz coisas das quais eu me envergonho muito. Hoje eu tenho mais de 50 anos e um pouco mais madura, percebo os erros que eu cometi. Só que eu não posso mais voltar atrás, mas essa ferida está enorme no meu coração. Por mais que eu tente rezar, seguir, é difícil. Vou à casa espírita, me faz muito bem, mas eu confesso, está complicado de ir adiante. Por favor, me ajude. Laura, querida, acho que tem um ponto importante para todos nós, né? Cada um de nós tem a sua própria história, né? Tem sua bagagem. Não é verdade, gente? Todos nós temos uma bagagem. E o momento do despertar espiritual, do despertar existencial, consciencial, ele pode acontecer para cada um de nós em diversos instantes da nossa jornada. Para alguns de nós vai acontecer durante essa caminhada terrena nessa existência. Para outros, ainda vai demorar um bocado, não é? Como muitos irmãos nossos já despertaram para sua questão espiritual superior há 2, 3 existências atrás. Aliás, os grandes líderes espirituais que nós amamos, admiramos, oramos, pedimos intercessão, né, dele junto a Deus por nós, também tiveram seu despertar, talvez há 500 anos atrás, 1000 anos atrás. Enfim, está todo mundo caminhando. Lembra da história de Maria de Magdala? Ela teve o despertar espiritual. Imagina como foi difícil para ela ter que aceitar o passado dela e ter que seguir adiante com aquela memória e recebendo o preconceito, né, das outras pessoas que sempre lembravam a ela de como tinha sido a sua vida antes de conhecer Jesus. E Paulo de Tarso, não é que chegou a ser praticamente coautor de diversos crimes quando incitou a perseguição dos primeiros cristãos. Ele teve que lidar com aquela experiência no seu recomeço. Mas vejam, amigos queridos, que no caso de Maria de Magdala, de Paulo e de tantos outros, o tempo foi generoso. Por quê? Porque eles, com o passar do tempo, se perdoaram. Como? Fazendo bem e seguindo adiante, se reconstruindo. Então, Laura, com certeza você, que eu me dou a mão, com certeza você, e acho que muitos dos nossos ouvintes da Pílula têm um passado que a gente assim poderia falar, gostaria de esquecer. Mas não é para esquecer, não, é para aprender. Não é? Para a gente aprender o que não deve ser feito, para a gente aprender que a gente pode fazer de maneira diferente, também se perdoar. Porque quem não se perdoa, não perdoa ninguém. Não é? Se a gente não tiver o alto amor de compreender que nós éramos, às vezes, crianças espirituais e que Deus está nos dando, né, meus amigos, oportunidade de despertar para caminhos melhores e mais maduros, a gente vai sempre ficar o quê? Prisioneiro de uma energia negativa que não nos beneficia em nada e que, com certeza, deve nos fazer seguir adiante.
Então, nossa pílula de hoje noturna, com todo afeto e com todo carinho, deseja ajudar, né, na nossa reflexão para que a gente possa seguir adiante, apesar do nosso passado, pedindo desculpas, claro, àqueles a quem fizemos mal e, na medida do possível, não só com palavras, mas com atitudes, né? Reformulando o nosso sentimento, orando por eles e, claro, confiando no tempo, que naturalmente, como diz um amigo espiritual, coloca cada coisa no seu devido lugar, tá? Então, Laura, obrigado por ter enviado a sua pergunta e eu tenho certeza que é a dúvida de muitos de nós. Que bom, né, gente? Que Deus nos dá o benefício de um novo dia, de uma nova era. Agora a gente tem que estar aberto para ela, tá bom? E aí, pessoal, vocês já baixaram o nosso conteúdo de meditação? Estão meditando? Pois é, tem um monte de gente meditando. Eu perguntei para o pessoal na sede dos institutos, o pessoal falou: Ricardo, tem muita gente que baixou o vídeo, são milhares de pessoas, né? Muito legal isso. E o pessoal já compartilhando que está meditando, que está fazendo bem, muita gente que dizia que não sabia como meditar. Que bom, então se você não baixou, baixa. Quero lembrar, o conteúdo é gratuito, gente. Né? São 3 vídeos que a gente preparou para vocês com muito carinho. Então baixe, tomara que te ajude a sua família, vai ser uma beleza. Tá bom? Então um beijo grande para você, luz e paz. Esse final de semana a gente está com muito carinho aqui na região de São Sebastião do Paraíso. Pois é, estamos juntos também de Passos. Vai ser um final de semana maravilhoso em Minas, aqui com a Falange do Bem, matando a saudade desses trabalhadores fantásticos do Evangelho. Tá? Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe. Até breve, até muito, gente, muito breve.